Eu tenho certeza que você achou que eu tinha ido embora, né, meu amigo? Mas não, continuo aqui firme. Peço desculpas aí para vocês pela ausência aí de alguns dias aí, talvez até semanas, né? Esse pós-edital aí de Campinas, ele tem sido bem complicado não só para vocês, para a gente aqui também, né? Com essa implantação da nova plataforma aí do Predador, eu fiquei bem ocupado, mas já está tudo 100% resolvido e vamos voltar aí com os nossos videozinhos aí, quase que diários aí, para a gente voltar a tratar sobre as instruções normativas. Vamos começar também a tratar sobre os decretos que estão previstos no edital, tá? Então, tanto para o pessoal lá que vai fazer a gente vai pegar ali o decreto do IPTU que está na prova. Para quem vai fazer para auditor, a gente vai pegar todos os decretos, a gente vai fazer a comparação entre o decreto e a lei e indicar para vocês exatamente aquilo que é relevante. E no que tange as instruções normativas, a gente já vai abordar todas elas. E quando tiver mais próximo à prova, eu vou soltar esse materialzinho que a gente está tratando aqui agora para vocês. Legal? Então eu vou falar de uma instrução normativa aí que pode ser objeto de prova, até porque ela trata aqui de um tema, né, que é o RPS-S, né, que a gente aí tem batido nessa tecla aí, que muita gente pode ter algum tipo de confusão aí por causa da nomenclatura que também é utilizada, né, na instrução normativa de número 4 de 2009, que é a instrução normativa que institui no município de Campinas a nota fiscal eletrônica. Lá também ele fala em RPS, mas aqui note que a gente está falando do RPS-S, tá? Que é o RPS simplificado, que a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente daquele RPS previsto na instrução da norma. Então vamos lá, a Instrução Normativa 1 de 2010, que é essa que a gente vai passar a tratar, ela dispõe sobre o recibo provisório de serviços simplificado, que conforme veremos é diferente do RPS normal, né, que a gente chama lá também muitas vezes de emergencial também. Tá? Então, esse aqui é o recibo provisório de serviços simplificado, né? Tem esse Szinho aqui no final. Vamos ver o que ele, para que serve o RPS, né? Então, o RPS-S constitui-se no documento provisório, então veja que ele não se constitui em um documento fiscal definitivo, destinado a registrar as prestações de serviços sujeitos à tributação do ISS. Tá? Então, devo emitir um RPS se não houver tributação do ISS? Não, conforme a instrução está nos dizendo aqui. Para o prestador de serviços que atenda às exigências desta IN, devendo sua utilização ser autorizada, né? Então, o fisco ele deve autorizar um regime especial para que o contribuinte, aí, o sujeito passivo, ele possa emitir o RPS-S. Tá? O RPS-S é um documento provisório que, à época, ele fazia bastante sentido, né? Já que a internet não era um instrumento acessível e tão difundido, né? Então, lá em 2010, o acesso à internet não era algo tão utilizado, né, por todos, e o acesso a ela não era tão fácil, né, por mais que hoje em dia a gente tenha acesso a tudo ali com o celular na mão, há quase 10 anos atrás a realidade era um pouquinho distinta, né. Então hoje ele perdeu um pouco o sentido de existir, mas vamos ver por que ele foi instituído, tá? Então, quais prestadores poderão utilizar o RPS-S? Então, prestadores de serviços enquadrados na situação cadastral ativa no município de Campinas, né, no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, que aqui também a gente chama ele de CCM, tá certo? Obrigado à emissão de nota fiscal de serviços eletrônica e que atenda cumulativamente às seguintes condições. Então veja, né? Lembra lá que a gente estudou que o profissional autônomo, ele em Campinas, ele não emite nota fiscal? Então, ele não deve emitir o RPS-S, tá? Porque ele é obrigatório apenas para as pessoas que emitam nota fiscal de serviços eletrônicos. Quais são esses requisitos, essas condições que as pessoas precisam cumprir? Então, não dispor de equipamento informatizado e acesso à internet em seu estabelecimento, tá? Então, se ele possuir lá computador, acesso à internet, já
ele descumpre esse primeiro requisito, essa primeira condição, para que ele possa emitir o RPSS. Esteja regular em relação à entrega da DMS, que isso aqui não faz mais sentido, né, porque a DMS sequer existe no município de Campinas, né? A DMS ele era o sistema anterior, era o sistema prévio aí à nota fiscal de serviços eletrônicos, momento em que os contribuintes e os tomadores eles apresentavam essas declarações de movimentos mensais, né? E a partir de então era feito ali a realização ali do movimento tributável do contribuinte e daquilo que ele devia a título de serviços tomados, tá? Tem oferido receita bruta mensal, note isso aqui, média do somatório de vendas e prestações de serviços do ano imediatamente anterior do pedido do regime especial de até 5.000 FIC, não são 5.000 reais, tá? Então ele tem que ter tido uma receita bruta média de serviços no ano anterior ao pedido do regime de até 5.000 FIC. Desenvolva exclusivamente uma ou mais atividades de serviços previstos na lista anexa SN, tá? Então não necessariamente ele tem que desenvolver só uma atividade, ele pode desenvolver uma ou mais, legal? Não desenvolva atividade para a qual seja admitida dedução na base de cálculo do ISS, ou seja, se ele prestar lá os servicinhos lá previstos no 702, por exemplo, né, serviços de construção civil, dentre outros lá que admitem dedução, né, a gente tem lá também os 705, que é um exemplo, ele não vai poder emitir o RPSS. Ele também não deve desenvolver atividades para a qual seja admitida a inserção de itens não tributados pelo ISS na nota, tá? A gente vai ver essa IN depois, tá? Então, se ele tiver inserido itens não tributados no ISS, no corpo da nota fiscal, ele também não vai poder utilizar o RPSS. E não tem emitido uma nota fiscal de serviços eletrônicos Campinas e não possua qualquer incentivo fiscal concedido por essa administração. Então vamos imaginar que ele foi lá, se credenciou no sistema da nota e emitiu, por exemplo, 10 notas fiscais de serviços eletrônicos. E aí, esse cara ele vai poder emitir o RPSS? Ele não vai poder emitir o RPSS porque aqui uma das condições é que ele não tem emitido nota fiscal de serviços eletrônicos. Portanto, essas são as condições que ele deve atender de forma cumulativa, tá? Então, todas essas condições devem ser cumpridas para que ele possa emitir o RPSS. O limite de 5.000 FIC, né, que é uma das condições aí para que seja utilizado o RPSS, ele será calculado pela divisão do somatório da receita bruta de vendas e prestações de serviços do ano imediatamente anterior ao do pedido pelo número de meses de atividade do respectivo ano, considerados as frações, tá? Então, aqui a gente vai ter o limite que vai ser igual ao somatório, né? Então a gente faz aqui um símbolozinho de somatório da receita bruta de vendas mais as prestações de serviços aí, tá? E aí, isso aqui a gente vai dividir pelo número de meses aqui em que ele efetivamente desempenhar a atividade, né? E se ele nesses meses aí ele desenvolver a atividade só por um dia, isso vai ser considerado como um mês inteiro, tá legal? Em caso de início de atividade no ano da solicitação do regime especial, fica dispensada a verificação do limite de 5.000 FIC, né? Porque não faria o menor sentido. O RPSS ele deverá ser gerado previamente na internet, no sistema da nota, tá? No endereço tal. Aqui muitas vezes as pessoas elas ficam um pouquinho confusas, né? Falam, mas se ele tem acesso à internet, por que ele vai ter que emitir isso de forma prévia, né? Na verdade, essa geração aqui, que essa redaçãozinha ela é muito ruinzinha, né? Essa geração, na verdade, nada mais é do que o contribuinte ele vai fazer o download, né? Ele vai baixar o formatinho lá de preenchimento do RPS, tá? Então não é que ele vai preencher, né? Ele vai simplesmente baixar esse modelo de RPSS da internet para que ele possa preenchê-lo. O RPSS será gerado em lotes de 50 unidades. A partir do terceiro lote,
Inclusive, a geração de novo lote de RPS-S somente será autorizada se os RPS-S referentes ao penúltimo lote, tá, estiverem integralmente transmitidos. Bem legal isso aqui. A carinha de prova, né? O RPS-S ele deve conter as seguintes informações. Então, deve conter um número sequencial, né? Então, ali vai ser primeiro o 01, depois ele vai preencher o 02, depois ele vai preencher o 03 e assim por diante. Código de verificação de autenticidade, a data da emissão, a identificação do prestador dos serviços, né? Então, ali ele vai ter que ter a inscrição municipal dele, qual que é o CNPJ dele, tá certo? Então todas essas informaçõezinhas tem que constar no RPS-S. A identificação do tomador, mesma coisa, né? CNPJ, inscrição municipal, se ele for obrigado a possuí-la. O CNAE, né? O Código Nacional de Atividade Econômica e o valor, tá? Considerações importantes sobre o RPS-S, ele vai ser numerado em ordem crescente, sequencial, a partir do 1 para cada prestador de serviços. Será possibilitada a inserção de logomarca, então veja que ele pode colocar o logotipo ali da empresa dele, tá? São de preenchimento obrigatórias e informações sobre data de emissão, conforme a gente viu, CNAE, valor do serviço prestado, identificação do tomador de serviço, pessoa jurídica com nome empresarial, endereço e número do CNPJ dele. São de preenchimentos opcionais, o endereço eletrônico, o e-mail do tomador de serviços, a identificação do tomador de serviços, pessoa natural, tá? Então a pessoa ali física ali que está tomando serviço, a identificação dela pode ou não constar no RPS-S. Optando-se pela identificação do tomador, pessoa física, deverá ser informado o CPF. Cada RPS-S deverá identificar apenas um CNAE, tá? Então, cada RPS deve corresponder a uma atividade específica, tá? Porque o CNAE ela é a divisão mínima ali de uma prestação. A administração tributária poderá alterar os campos e informações requeridas a qualquer momento. Legal? Pessoal, eu vou parar por aqui para que esse vídeo não fique tão longo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o RPS-S. Até já já.